boa tarde a todos, né? Eu aproveito aqui a oportunidade exatamente para fazer essa gravação, né? Para que vocês depois tenham acesso a essa explicação e aos conteúdos aqui que a gente está tratando da UC7. Então, rapidamente, pessoal, o objetivo aqui da explicação de hoje, da apresentação, é a gente falar um pouco sobre a questão dos custos logísticos, né? Como sempre. E aí, é claro, a ideia é que nós possamos exatamente verificar um assunto que eu estava falando ontem, que são os rateios de custo. Então, eu pretendo exatamente hoje mostrar um problema, resolver esse problema, que é onde eu havia parado ontem, o exemplo 2 aqui, e depois falar um pouquinho sobre os custos fixos e variáveis de transportes. Após essa explicação, tá, eu pretendo disponibilizar, entre o final da aula de hoje e o começo de amanhã, uma atividade, que é a atividade final, para que vocês possam desenvolver a última parte relacionada à questão dos custos logísticos, nesse nosso formato aqui, que nós estamos tentando fazer, utilizando essas ações online, né, em função da pandemia. Bom, para explicar um pouquinho essa questão, tá, eu trouxe aqui, né, lembrando sempre que esse item que eu estou apresentando aqui é o exemplo 2, né, exemplo 2 do quê? Exatamente do assunto que eu comentava ontem, que é relacionado à questão do rateio de custos. Então, exatamente a proposta aqui é fazer uma explicação geral sobre o rateio de custos, dividir proporcionalmente a questão dos custos e redistribuir. Então, eu vou mostrar exatamente aqui como fazer cada uma dessas etapas, tá bom? Então, rapidamente, né, avançando um pouquinho, como eu falei ontem, eu vou pegar aqui o exemplo 2. Eu tenho uma empresa e essa empresa ela tem exatamente alguns custos aí, então eu pretendo fazer uma explicação rápida de como proceder, tá bom? Então, olha só, exemplo 2. Considere os custos apresentados a seguir. Então, para fazer isso, a gente tem aqui uma tabela. Então, eu tenho a alocação de custos, então eu vou destacar aqui o que seria isso, né? Então, nós temos aqui honorários, aluguéis, salários, movimentação de material, mão de obra, matéria-prima, ou seja, esses itens que eu coloquei aqui em vermelho são custos existentes, né? E esses custos, por sua vez, eles são alocados, né, necessariamente em alguns setores da empresa, né? Então, eu tenho aqui alguns setores da empresa para poder fazer a exemplificação. Eu tenho aqui a diretoria, o departamento administrativo, o departamento comercial, né? E depois, obviamente, aqui eu tenho os produtos que essa empresa fabrica. Produto A e produto B. 2 produtos para facilitar aqui, tá bom? Falando sequência, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Veja só, quando nós falamos da perspectiva de honorários, tá? Nós temos aqui um valor de R$5.000. E ele pertence à diretoria, tá bom? Então, R$5.000. Quando nós falamos de aluguel, veja, nós temos aqui, ó, em proporção, quanto que cada setor ou produto corresponde ao valor do aluguel. Então, veja, a área ocupada pela diretoria custa R$200 em relação ao total do aluguel. Então, imagina que o aluguel é X, na verdade, é isso aqui, ó, R$4.200, certo? E desses 4.200, a diretoria, né, o espaço ocupado, equivale a R$200, tá bom? A questão do departamento administrativo, esse aluguel, R$400. Então, ele é assim, ó, 4.200, que é esse cara aqui, ó, tá? É o valor total. Desse universo, R$200 corresponde ao custo com a área da diretoria. Desses 4.200, 400 diz respeito às despesas ou departamento, aliás, desculpe, administrativo. Beleza? 600 corresponde a quanto? Ao departamento comercial, galera que faz a venda do produto.
E aqui, ó, os dois materiais, tanto o A e o B, né? Então, se eu olhar desse lado aqui, ó, o produto A, com relação a aluguel, consome quanto? 1.000, certo? E o produto B? O produto B, com seu espaço de acondicionamento, consome quanto? 2.000. 2.000. Percebeu, ó? Esses 4.200 ele está fracionado em diretorias, departamentos e as áreas de armazenagem dos produtos A e B, ok? Então, isso é muito importante você entender esse contexto, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com relação à questão de salários, né? Então, eu tenho aqui 500, que corresponde à perspectiva da diretoria, 3.080, que é o departamento comercial, o 1.920, né? O 3.080 departamento administrativo, 1.920 departamento comercial, e um pedaço, 300 e 500, para as pessoas que atuam no desenvolvimento dos produtos A e B. Bom, tudo isso vai dar 6.300. A movimentação de material, isso é um custo por parte do departamento comercial e também por parte da logística, certo? Então, aqui eu tenho o valor por parte do departamento comercial e aqui eu tenho o valor por parte da logística com relação ao produto A e aqui, ó, com relação ao produto B, tá bom? Vamos limpar a tela para ficar um pouco melhor. Bom, aqui a gente tem mão de obra, né, ó, R$ 1.500 para a movimentação do produto A e R$ 3.500 para a produção, né, movimentação não, desculpe, para a produção de A e para a produção de B. E aqui embaixo, por fim, e não menos importante, R$ 6.000 de matéria-prima para produzir A, R$ 9.000 de matéria-prima para produzir B. Então, perceba que é uma tabela que mostra a relação desses custos, que estão aqui, ó, com setores e produtos, certo? Qual que é o problema que a gente tem aí? Só para você poder entender. Veja que existem algumas coisas que já estão presentes na concepção do produto. Eu vou até mudar a cor da caneta aqui, ó. Deixa eu só colocar uma outra caneta aqui e colocar azul. Então, veja, esses custos que você está vendo aqui, ó, tá? Esses custos, o A, o B, etc., eles já necessariamente já estão presentes no produto. Então, essa área aqui, ó, que eu fiz o contorno de azul, eles já estão presentes no produto. O grande problema é como que eu faço necessariamente, né? Ó, deixa eu só pegar aqui, ó, como que eu faço para pegar esses custos aqui, ó, tá, ó, esses custos, e trazer para essa área verde. Como é que eu aplico o rateio? Então, o desafio aqui do exercício 2, do exemplo 2, é assim. Nós temos custos que estão por departamentos. No caso aqui, a diretoria, o departamento administrativo e o departamento comercial. Beleza? E aí eu preciso levar, ó, esses custos para dentro dos custos existentes com os produtos, que é essa área em azul, ok? Então, esta área aqui, ó, em azul, é a área dos produtos, certo? Então, como é que eu faço para pegar isso aqui, ó, e jogar aqui dentro? Porque isso aqui é parte, a empresa gasta para fazer o produto A e B. Matéria-prima está dentro do produto, mão de obra está dentro do produto, movimentação lá no armazém está dentro do produto, né? É algo que eu já tenho essa percepção. Salários, aluguéis, tudo isso já está dentro do produto. E esses caras aqui, ó, que são indiretos, que necessariamente trabalham, mas não concebem o produto, não armazenam, não movimentam e tampouco produzem. Então, esse é o nosso grande desafio, tá? É aplicar, né, exatamente esses itens da área verde para dentro desses itens que estão aqui na cor azul, correto? Então, esse daqui vai ser o objetivo hoje, né? Explicar como fazer exatamente isso. Só que para fazer isso, né, além de você tentar entender exatamente o que eu quero fazer, pegar esses itens na área verde e acrescentar esses custos na área que está em azul, né,
Além disso, a empresa ela tem uma divisão dos custos, né? Então, por exemplo, ó, o custo da diretoria, eu vou considerar o valor total. Qual é o valor total do custo da diretoria? Olha aqui, ó, 5.700. É a soma, né, ó, dos 5.000 de honorários, os 200 de aluguéis e os 500 de salário. Beleza? O custo do departamento administrativo, presente nesta tabela, tá, ó, vou até mudar a cor da caneta aqui, ele é qual? Então, vamos pegar uma outra caneta aqui, ó. Então, o custo do departamento administrativo, tá, corresponde a... Então, departamento administrativo corresponde a salários e mão de obra. Então, vamos buscar aí, ó, quem é o salário? O salário aqui do departamento administrativo, que eu estou olhando aqui, ó, seria exatamente esse cara aqui, ó, salários, né? E, teoricamente, mão de obra. Mão de obra, nesse caso aqui, eu tenho que olhar nessa perspectiva, desculpe, ó, salários, tá? E mão de obra, que é esse cara aqui, ó. Então, isso aqui, ó, está relacionado ao departamento administrativo. Bom? E aí nós temos ainda, ó, vou pegar uma outra cor de caneta, tá? Que seria, vou pegar aqui essa caneta azul escura, que seria os custos do departamento comercial. Deixa eu passar aqui embaixo. Aqui, beleza. E aí eu estou falando de aluguéis e movimentação interna de materiais. Então, ó, esse cara aqui está relacionado aos custos, né, de aluguéis, esses dois estão relacionados, e a movimentação de materiais, interna de materiais, é esta aqui, certo? O que eu estou querendo mostrar aqui para você, se estiver acompanhando isso aí online, ou se você estiver vendo essa gravação, tá? Significa que esses itens em azul, eles são relacionados com essa área. E esses itens em verde, eles são relacionados com esta aqui, que é o departamento administrativo. E a diretoria, completamente indireta a os custos com produto. Beleza? Então, resumindo, os custos com aluguel e os custos com movimentação de materiais são relacionados às ações do departamento comercial. Os custos de salários e os custos de mão de obra, tá, estão relacionados com o departamento administrativo. Bom, e a diretoria, por sua vez, ela tem ações indiretas que não estão presentes no produto, tá? Mas que também não deixam de ser custos. E o meu desafio é pegar, como eu falei, tudo isso aqui, ó, todas essas informações que eu estou contornando aqui, ó, todos esses itens, e jogar para dentro desses gastos aqui. Então, ó, esses elementos aqui, ó, que estão aqui, eles precisam ser acrescentados ao custo, seja do produto A, seja do produto B. E aí é para isso que nós vamos fazer algo que nós chamamos de rateio, ok? Então é para isso que nós vamos exatamente desenvolver a perspectiva do rateio, tá bom? Então vamos seguir aqui para poder explicar. Então vamos lá. Para quem chegou agora aí, está ficando gravado aqui exatamente o conteúdo para que depois vocês possam acessar desde o começo, né? Comecei agora há pouco aqui a fazer a gravação. Para quem estiver online, fica aí depois exatamente a gravação para que vocês possam pegar e entender um pouco melhor. Comecei a explicar agora, então talvez fique mais fácil para você poder acompanhar. Então, olha só, aqui nós temos a alocação de custos, honorários, aluguéis, salários, movimentação, mão de obra, matéria-prima, total de custos, ok? Como eu falei, para fazer o rateio, ou seja, para pegar esses custos aqui, ó, tá? E acrescentar no produto A e no produto B, eu vou levar em consideração esses elementos que eu acabei de falar no slide anterior. No caso da diretoria, tá? Eu estou olhando 5.700. Da onde saiu esses 5.700? Daqui, ó. Desse total aqui, ó.
está aqui em cima. Deixa eu apagar o restante das marcações para vocês verem aí, ó. 5.700. Então, eu peguei o valor total, certo? Agora, o departamento, isso, agora, o departamento, tá? Administrativo, que é esse verdinho aí, ó, eu tenho quanto? 5.800. Pô, professor, mas aqui não tem 5.800. Não, não tem. Você vai ter que pegar isso, ó, do produto A e do produto B, né? Produto A, produto B. Nós vamos usar esse total aqui, ó, vamos, mas não agora. Lembra que eu falei, ó, que com relação aos produtos A e B, tá? Eu tenho quem? Os custos com salários e os custos com mão de obra. Ambos são exatamente, né, relacionados ao departamento comercial. Toda empresa é assim? Não, pessoal. Esse é o exemplo que eu estou passando para você. Então, nessa empresa, os custos com salários e os custos com mão de obra pertencem ao departamento comercial. Beleza? Então, para fazer isso aqui, ó, então, como é que eu cheguei nesses 5.800? Simplesmente, eu somei o que estão em verde, né? Ó, o 300 com 500, com 1.500, com 3.500. Então, isso aqui que você está vendo, ó, nada mais é do que 300 mais 500 mais 1.500 mais 3.500. De novo, vou pegar a caneta vermelha aqui, ó, para você ver exatamente de onde saíram os números, mas eu acho que no vídeo aí já está visível, né, ó. Eles vieram da onde, ó? Daqui, né, ó. Ó o 300 aqui, ó o 500, olha o 1.500, olha o 3.500. Produtos A e B. Então, o 300 veio de, necessariamente, A, o 500 veio de B, esse aqui é o A, e esse aqui é o B. Lembrando sempre que esse bloquinho aqui, ó, deixa eu só arrumar aqui, ó, esse bloquinho, tá? Ele corresponde aos salários, certo? E esse cara aqui, ó, corresponde a quem? A mão de obra. Eu vou colocar MDO para você entender aqui que mão de obra no meu exemplo é MDO, beleza? Então, no meu exemplo, esses itens pertencem ao departamento comercial, certo? Bom, então, ficou fácil agora, né? Se você sabe que isso aqui no problema corresponde ao departamento comercial, o que está em azul corresponde ao departamento, ou melhor, departamento administrativo, pessoal, desculpa, comi bola aqui, ó. Esse cara aqui é o departamento administrativo, né? Ó. Deixa eu só colocar aqui, ó. Este aqui, ó, departamento administrativo. Agora sim, nós vamos achar a estrutura relacionada ao departamento comercial, que é esse 6.990, ok? Da onde veio esse 6.990? Bom, simplesmente eu somei esses itens na cor azul. Então, vamos lá, vou fazer aqui, né, na parte de cima, para ficar melhor. Então, fica 6.990, aí eu estou falando aqui do departamento comercial, opa, inverti de novo, ó, departamento comercial, que é esse cara aqui, né, ó. Então, é isso aqui que eu estou mostrando aqui, deixa eu só ver se eu consigo organizar um pouco melhor. Departamento comercial, vou colocar aqui, ó, DECOM, tá? Esse 6.990 é igual a quem? 1.000 e 2.000. Então, lá, 1.000 mais 2.000 mais 1.220 mais 2.770, tá? Isso aí vai dar exatamente os 6.990, que é o que você está vendo aqui, ó. Beleza? Lembrando sempre que esse 1.000 veio do A, né, ó, tá aqui. Esse 2.000 veio do B, ó, ele aqui. Esse aqui, 1.220, veio do A. E o 2.770 veio do B, certo? Qual que é o desafio? Pegar esses caras que estão aqui, ó, e levar para dentro do preço do custo, dos materiais, dos produtos A e dos produtos B, por meio do rateio, tá bom? Essa lógica que eu criei aqui, ó, eu vou limpar a tela, tá? Isso aqui vai ficar na gravação. Essa lógica que eu criei, tá? Esse meu exemplo,
E essa de demonstrar aqui, esses itens, tá? É porque você tem que entender exatamente que no meu exemplo, tá? Alguns custos pertencem ao departamento comercial, alguns custos pertencem ao departamento administrativo. E a diretoria, nesse exemplo, eu estou utilizando o valor total porque ela é genérica, ela não atua diretamente no desenvolvimento ou indiretamente no desenvolvimento dos produtos A e B. Ela é um setor que, teoricamente, faz o planejamento estratégico da empresa, pensa a longo prazo, mas ela não tem nenhuma ação direta ou indireta no desenvolvimento dos produtos A e B. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Então, você vai pegar esses valores aqui, ó, 5.700, 5.800, 6.990. Beleza? Então, nós vamos usar esses números aí, tá bom? Vamos seguir agora para a resolução desse probleminha aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, que eu chamo aqui de passo 1, né? A gente costumava usar o quadro para poder fazer essa divisão lá no Senac, né? Na sala de aula. E eu acredito que talvez é uma forma mais clara para você poder entender. Eu lembro que quando eu colocava o passo a passo, muitos conseguiam entender com mais facilidade. Então, eu peguei exatamente esse contexto aqui para a gente poder entender, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, rateio do custo da diretoria, né? Então, vamos buscar aqui, ó, quem é o custo da diretoria? Olha aí, ó, 5.700, não é isso? Então, vamos fazer aqui, ó. Então, avançando aqui um pouquinho, então eu sei que o custo da diretoria é de 5.700, beleza? Da onde ele saiu? Desse total aqui, ó, certo? Então, beleza. Produto A. O que é esse 10.020 e o que é esse 27.990? Então, vamos explicar aqui, né? Ó, da onde saiu um, da onde saiu o outro. Você vai ver que o resultado final aqui você tem que achar uma porcentagem, tá bom? Então, vamos entender aqui o que é esse 10.020. Vamos observar a tabela. Se nós olharmos aqui a tabela, perceba que nós temos aqui os custos, né, dual. Então, olhando aqui para a coluna A, você tem lá 1.000, 300, 1.020, 1.500, 6.000. Esses caras que você está vendo aí, ó, quando somados, eles dão quanto? 10.020. Significa que isso aqui, ó, é o valor total de A, certo? Então, a gente sabe que esse 10.020 que você está vendo aqui é o custo total de A, lá na tabelinha, tá bom? Então, esse aí é o custo total de A, beleza? Bom, aí tem um outro cara aqui, ó. Talvez você fique com dúvida. 27.990. Eu vou pegar aqui e vou colocar até numa outra cor, para ficar um pouco melhor. Então, olha lá. 27.990. Quem é esse 27.990? Então, vamos tentar entender quem é esse cara aí. Vamos lá. Vamos voltar na tabela. Esquenta a cabeça que tem mais 20 passos. Então, a gente tem aqui, ó, produto B. Vamos olhar aqui para B, né? Aí nós temos quem, ó? 2.500, 2.770, 3.500, 9.000 e somando todos esses caras aí, ó, deu quanto? Deu 17.770, beleza? Aí, se você parar para analisar, significa que se eu fizer A mais B, que são todos os produtos da empresa, nesse exemplo, A mais B dá quanto? 10.020 mais 17.770. Quanto que dá isso aqui? Essa soma aí, ó, se você fizer, adivinha quem é? 27.990, certo? Então, se você fizer esta soma aqui, ó, né? 27.990, tá? Você vai ver exatamente este valor aí, né? Ó, inclusive aqui tem um erro ali, né, pessoal? Tem um erro ali de soma, mas esse cara aqui, ó, ele é o A mais
o B, certo? Então, aqui, ó, são todos os produtos, tá? São todos os produtos. Na hora de digitar, eu vou corrigir depois, ali tem um número errado. Então, dá 27.990. É a soma de todos os produtos. Então, o A sozinho, 10.020. A soma dos dois, de todos, né, que é o A e o B, são só dois produtos, dá 27.990. Beleza? Aí, o que você vai fazer? Bom, quando você está pegando o produto A e dividindo pelo total, você está tentando achar a porcentagem, não é isso? Então, se você pegar 10.020 e dividir por 27.990, você vai ter quanto? 0,36, certo? Esse 0,36, ele é uma porcentagem. Então, eu pego esse número e multiplico por 100. Claro, aqui, ó, o número está arredondado. E o que é esse número arredondado? Significa que, nesse caso aí, tá? O número que você está vendo aqui, ele necessariamente vai dar um número quebradinho, não vai dar 0,36 exato, vai dar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, significa que aqui, ó, o produto A, em relação a todos os produtos da empresa, ele tem um custo de 36%, tá bom? Então, o A, se eu pegar aqui, ó, A, teoricamente, e B, esse cara aqui, ó, tem um custo de 36% em relação a todos os produtos, beleza? Bom, o que nós vamos fazer agora? Antes de explicar essa linha aqui, ó, eu fiz o mesmo raciocínio para o B. Então, veja só, aqui eu tenho o valor total de B, que veio daquela tabela, e aqui, ó, é o A mais B, somando aquelas colunas. Aqui eu vou corrigir depois para poder encaminhar isso aqui de forma mais correta para vocês, tá bom? Então, aqui, ó, 10.020 do lado, 17.770 não é, né? Tem que corrigir aqui o valor. Então, os dois aqui, necessariamente, eu fiz a soma, tá? E aí deu quanto? Dá 27.990, tá bom? O que vai acontecer aqui agora? Eu vou pegar 17.770 dividido pelo total de A mais B, e aí isso aí vai dar aproximadamente 0,64. Você vai pegar e vai fazer vezes 100. Isso vai dar 64%. Então, eu posso dizer então que o B, aí é arredondado também, tá, pessoal? Arredondado. Se for fazer isso no computador, vai dar um número quebradinho. Então, é o seguinte, o que eu quero, antes de falar desse percentual, tá, ó, que está em negrito, eu vou limpar a tela aqui só para não ficar tão poluído, tá? É assim, pensa que você tem na sua empresa, tá, dois produtos. Então, imagina que aqui a empresa, você tem o A e você tem um produto B. Esse A aqui, ó, com relação a custo, ele corresponde a 36%. Dos custos com produtos. Esse B corresponde a 64% do custo. Então, ou seja, esse cara aqui, ele é mais caro. E, obviamente, esse cara aqui é mais barato. Tá? Questão óbvia isso aí. Veja só, um é mais caro, um é mais barato. E aí a gente precisa jogar para dentro, necessariamente, desses custos que ainda não existem. Eu só tenho aqui ainda, por enquanto, ó, tanto nesses custos, o que nós chamamos de custos diretos, certo? Então, não existe ainda, por exemplo, dentro desse fator aqui, ó, não existe o custo da diretoria. Eu preciso jogar aqui dentro, né? Ó, eu preciso levar isso para cá, ó, seja para o A ou para o B. Então, como é que eu vou fazer? Bom, você fez o percentual, você achou aí 36% e 64%, não é isso? Então, o que você vai ter que fazer? Ó? O custo da diretoria, a gente viu aí que é de 5.700, certo? Que é esse cara aqui, ó, 5.700, beleza? O que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar 5.700, mas eu vou dividir por 2.
Não. Por que eu não posso dividir por 2? Porque o produto B, ó, ele é muito mais caro do que o A, certo? Ele é muito mais caro. Se ele é mais caro, se ele demanda mais recurso, eu não posso dividir por 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma divisão proporcional, onde esse cara vai absorver mais recurso, certo? E esse cara aqui vai absorver menos recurso, certo? Então não basta, se você pegar e dividir por 2, você vai causar aí um problema, porque necessariamente não vai ser proporcional. E é aí que entra a questão do rateio, que é onde a gente faz a porcentagem para aplicar essa porcentagem ao custo. Nesse caso, custo da diretoria, 5.700, beleza? Então, esse percentual que você está vendo, ele vai vir para cá, assim como aqui também. E agora o que eu faço? 36% de 5.700. O número aqui já está arredondado, né? Então, só para... a conta vai dar um número talvez um pouco diferente, porque eu literalmente arredondei. Então, 2.052. 64% de 5.700, lembrando sempre, arredondado, 3.648. Então, acompanhando o meu raciocínio, o que eu quero dizer para você? Que, nesse caso, o custo da diretoria, né, ó, é de 5.700. E aí nós aplicamos aquilo que nós chamamos de rateio, beleza? E aí, com base nesse rateio, o que eu fiz aí? Ó? Eu mandei um pouco desse custo para o produto A e mandei um pouco desse custo, né, ó, desse cara aqui, para o produto B. Como o B é mais caro e, teoricamente, demanda mais recursos, 3.648 desse universo aqui, ó, de 5.700, né, ó, desse universo de 5.700 foi para quem? Foi para o B. E 2.052, tá, do mesmo universo de 5.700 foi para o A. Então, perceba, isso aqui que vocês acabaram de ver é um rateio, certo? Um rateio aplicando exatamente as devidas porcentagens, tá bom? Então, mais uma vez, custo direto do A dividido pelo custo direto total. Aqui no caso, A mais B. Custo direto do B dividido pelo custo total. No caso, A mais B. Certo? Acho as porcentagens, aplico essa porcentagem aos custos indiretos. E aí eu comecei fazendo aqui, ó, o custo da diretoria, que é de 5.700, que veio desta área em vermelho. Beleza? Avançando aqui um pouquinho, tá? O que mais que a gente vai ter aí? Então, esses números aí são importantes, tá bom? Então, é importante você saber aí fazer isso. Nós vamos fazer agora, né? Depois de passarmos aí pelo custo da diretoria, tá? A gente vai analisar agora o departamento administrativo, tá bom? E aí, só para lembrar, qual que é o valor do custo do departamento administrativo? Tá aqui, né? Ó, deixa eu só limpar aqui a caneta para destacar a parte mais importante. Vou pegar aqui vermelhinho. Olha aqui, ó, o custo do departamento administrativo. Não é 5.800? 5.800, beleza? Então, nós vamos levar ele para a próxima parte, que já está aí, né? Ó, 5.800, atrelado aos produtos A e atrelado aos produtos B. Bom, então o que vai acontecer? Veja só, nós temos aqui, ó, um valor de 1.800 e aqui nós temos um valor de 4.000, bom? Da onde veio esse cara e da onde veio esse cara aqui? Eu vou começar pelo 1.800, tá bom? Vamos analisar aqui, ó. Vamos verificar. Lembra que o departamento administrativo, ele tem dois custos necessariamente aqui que estão relacionados aos produtos A e B, de acordo com a empresa. Dentre eles, o salário, né, ó, bem como também o custo com mão de obra. Tá aqui, ó, os dois verdinhos, certo? Bom,
O primeiro verdinho aqui, ó, 300. O segundo verdinho aqui, 1.500. Então, 1.500, né, ó, 1.500 com 300 vai dar quanto? 1.800. Achamos, então, o 1.800. Então, significa que esse cara que você está vendo aqui, ó, que é o 1.800, nada mais é do que o quê? Nada mais é do que os custos administrativos relacionados ao produto A, certo? Dividido por 5.800. Quem é 5.800? Vamos analisar aqui, né? Ó. Então, quem é esse cara aqui? Agora a gente já sabe que isso aqui são os custos administrativos para A, né? Então, aqui, ó, também já dá para matar que é o custo administrativo para B, certo? Daqui a pouco a gente volta aí. Mas quem é o 5.800? Então, vamos analisar aí quem é o 5.800, tá bom? Acho que vai ficar fácil aí de você entender. Então, olha só. Veja só. Nós temos desse lado aqui 1.800, tá vendo? 300, 1.500. Vamos olhar B na mesma linha? Olha aí. 500, 3.500. Bom, 500 com 3.500 vai dar quanto? Vai dar 4.000. Agora eu tenho aqui, ó, 4.000 de um lado para B, né, ó, para B, e 1.800 para A. Bom, 4.000 mais 1.800 dá quanto? 5.800. Ah, entendi. Quer dizer, então, que eu tenho que olhar os custos totais do administrativo para os produtos A e B? Exatamente. Então, você vai ter que pegar os custos totais do administrativo para A e B, nesse meu exemplo aqui, né? Não é toda empresa que é assim que funciona, né? Pode ser que o custo administrativo seja outra coisa. Aqui é só um exemplo lúdico para você, didático, para você poder entender. Então, nesse contexto aqui, ó, veja só como funciona. Esse 5.800, ele é o custo total administrativo, considerando A e B. Olha ele aqui, ó. Ele se repete, custo total administrativo para A e B, ok? E aqui, ó, é só o A, né? Lembra? Um dava só 1.800, é só o A. E um, ó, dava 4.000, é só o B. Então, olha só, eu olho primeiro só o produto e aqui eu olho o total. Só o produto e o total, beleza? Bom, aí o que a gente faz então, depois que a gente fez todo esse levantamento aí? Então, vamos lá. Eu vou pegar 1.800 e vou dividir por 5.800. Isso vai te dar um percentual. Que percentual é esse? Bom, esse percentual aí que você está vendo dá 31%, né? Então, significa que só o A, ó, com relação a custo administrativo aplicado ao A, né, ó, é 31%, tá bom? Antes de entrar no mérito dessa linha, eu vou fazer aqui o B. Então, você viu que 1 dava 4.000, né, que é o produto B, dividido pelo total. 4.000 dividido por 5.800 dá quanto? Ah, arredondado, tá, pessoal? Dá 0,64. Aí você sabe, para fazer porcentagem, você tem que multiplicar por 100. Vai dar 64%. Então, esse daqui é o B. Então, esses valores que a gente está vendo aqui, tá? 64, 31, eles são relacionados ao custo administrativo, né? Ó, custo do departamento administrativo para A e B, beleza? Aí o que acontece? Dá para perceber também que B consome mais esse recurso. E dá para perceber também que A consome menos. Só que agora tem um detalhe, pessoal, que é importante a gente estar atento, tá? Que tem um númerozinho aqui que vai ser um pouquinho diferente. Que númerozinho é esse que vai ser um pouquinho diferente? Que talvez você tenha que estar um pouco mais atento para não errar no eventual exercício quando você fizer uma análise na sua vida real. Perceba que existe aqui, ó, um número chamado, né? 3.480. Tá vendo? 3.480. Quem é esse 3.480?
né? Então, vamos analisar aí quem é o 3.480. Vamos buscar na tabela. Olha só quem é o 3.480. Eu vou limpar o quadro para você poder ver com mais facilidade comigo aqui, ó, quem é o 3.480. O 3.480, tá, ó, é essa despesa aqui, ó, que não está presente aqui ainda, certo? Veja, esse valor aqui de 3.480, ele não foi atribuído nem a A e nem a B, porque são itens indiretos, são itens que não estão presentes no produto, que não atuam diretamente na confecção do produto. 400 com 3.080, 3.480. Então, eu tenho que pegar e jogar esse valor para dentro de A e para dentro de B, certo? Então, esse é o grande desafio que nós temos. Então, eu vou ter que acrescentar esse item aqui dentro, né? E é exatamente este total que eu vou levar para aplicar lá naquele cálculo que eu estou fazendo. Eu já achei a porcentagem dos diretos, não é isso? E agora eu tenho que atribuir o indireto, né? Por que diretos? Porque, veja, ó, os diretos já estão aqui, ó. Eles já estão. Eu só preciso atribuir agora os indiretos, beleza? Então, como que a gente faz para aplicar esse negócio aí, né? Então, veja só, aqui, dando sequência na minha explicação, eu vou limpar aqui toda a tela, né? Ó, nós já sabemos que o A corresponde a 31% e o B a 64%. Eu já te mostrei de onde vem o 3.480. Então, você vai pegar esse percentual que você acabou de calcular, que vem lá dos custos diretos, né? Ó, uma forma de você entender isso melhor é exatamente isso aqui, né? Ó, olha para a tabela, ó, você já tem, ó, eles são diretos, ó, eles já existem para A e já existem para B, né? Eu tenho que trazer esses caras que estão aqui de fora, ó, que geram esses respectivos totais, para dentro desses caras, tá bom? Então, o que, que vai acontecer? Avançando, 31% de 3.480. Quanto que dá 31% de 3.480? Aqui está arredondado, dá 1.078. Beleza? Agora, o que, que vai acontecer? 64%, né? Aqui está errado, hein? Aqui, ó, sem querer, pisei no tomate. 69%. Então, 69% de 3.480 dá 2.402, certo? Então, aqui não é 64. Ó, tem que arrumar isso aqui. Então, olha só. 69% de 3.480 dá 2.402, tá bom? Eu fiz no Excel, depois joguei para o PowerPoint. PowerPoint aqui, na hora que eu joguei, eu acabei mudando alguns números para ficar mais fácil. Então, necessariamente, é por isso que está errado. Depois eu vou arrumar para passar isso para vocês. Então, 69% de 3.480 dá 2.402. Beleza? Bom, então eu sei que daquele universo de 3.480, que é o custo aqui, ó, com departamento administrativo, então eu posso colocar aqui, ó, departamento administrativo, né? Eu sei que um pedaço desse custo vai para o A e um pedaço desse custo vai para o B. Quanto que vai para o A em dinheiro, Leandro? 1.078. Quanto que vai para o B em dinheiro, Leandro? 2.402, beleza? E os dois somados, obviamente, tem que dar o 3.480, né? Se somar, ó, os azuis por aqui, tem que dar o 3.480, beleza? Então, são custos para A e B divididos de forma proporcional. A não é maior, ou melhor, A não é menor? Sim, ele é menor. Então, ele recebe um valor menor. B é maior? Sim, ele é maior. Então, ele recebe um valor maior, certo? Então, nesse caso aqui, como eu estou falando aqui, né? Ontem eu até falava sobre isso, significa que esse rateio, tá? Que eu estou apresentando para vocês, existe uma série de formas de rateio, é aquilo que nós chamamos de forma direta. O que é uma forma direta? O maior recebe mais, o menor recebe menos dos custos, tá bom? Então, é isso que eu estou querendo dizer isso aqui para você nessa explicação, tá bom? Bom, então aqui, ó, já fiz o custo do departamento administrativo, já fiz a divisão, né? Ó, cheguei a esses valores que estão em negrito. Eu vou limpar a tela aqui para a gente poder
enxergar isso melhor, ó. Então, isso aqui vai para A, isso aqui vai para B, e aí eu já matei aqui a questão do departamento administrativo. Aqui, né, ó, eu vou limpar a tela, só para você poder também enxergar isso melhor. Aqui, ó, eu já achei o valor para B, já achei o valor para A, e aqui no caso é a diretoria, não é isso? Então, eu já tenho diretoria, já tenho departamento administrativo. Quem que eu preciso acrescentar agora? Lembra? São 3, né, ó? Então, eu vou mostrar aqui para você de novo. Então, deixa eu limpar a tela também, tirar toda essa passaroca aí da tela. Então, olha só, aqui já foi, aqui já foi. Falta quem, ó? Falta o comercial. Então, vamos fazer o cálculo do comercial. 6.990, lembrando, soma dos itens diretos aqui, né, ó, tá? E agora, necessariamente, a gente vai fazer os cálculos aí necessários para o departamento comercial. Mesma lógica sempre, tá? Então, olha só, departamento comercial, certo? O que eu tenho lá? 6.990. Recapitulando, mais uma vez, para quem teoricamente não se lembra, é exatamente esse valor, que é a soma daquilo que já é direto. Então, eu peguei todos os itens que estão aí circulados, né, na cor azul, eu vou apagar o que eu acabei de fazer agora, na cor azul, tá? Esse cara, esse, né, o total dá 6.990, tá bom? Agora, olha só que interessante, né? Vamos avançar aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? 2.220. Da onde vem esse 2.220? Esse 2.220, tá, pessoal? Ele nada mais é do que os custos diretos com departamento comercial para A. Então, esse 2.220, né, ó, só para voltar aqui, ó, é a soma de tudo que está diretamente relacionado com o departamento comercial e que já está presente na elaboração de A. Então, veja só, aluguel, 1.000, movimentação de material, 1.220. Então, eu sei que 1.000 mais 1.220 vai dar 2.220, beleza? Então, é esse cara aí que eu estou querendo mostrar para você, né? Ó. Então, esses dois itens aqui, ó, esse e esse, dá os 2.220, certo? Então, necessariamente, é isso aí que eu estou mostrando para você, ó. Lembre-se sempre, tá? É o valor, necessariamente, do produto, que no caso aqui é o item de A, comparado sempre ao total, que é o 6.990, tá bom? Aí o que vai acontecer? Ó? Esse dividido por esse dá aproximadamente 0,32. Multiplica por 100, vira 32%. Então, a A vai valer 32%. Beleza? Bom, na linha de baixo, eu fiz aqui ó, a mesma coisa. Eu somei aqui B, dá 4.770. Vamos fazer aqui ó, só para você entender. Ó. Então, veja aí no caso. Eu tenho quanto aqui? Ó? 2.000, certo? E aqui 2.770. Os dois itens na cor azul. Então, 2.000 mais 2.770, 4.770, certo? Esse aqui é o B e esse cara aqui era o A. Então, 4.770 é o total de B, tá? Então, avançando aqui um pouquinho, tá? Ó, B. E aqui a gente tem o total, que é o 6.990. Esse dividido por esse vai dar aproximadamente 0,68. Multiplica por 100, dá quanto? 68%. Beleza? Então, achamos aqui os percentuais. Obviamente, A continua sendo menor o custo, né? E aqui, obviamente, eu tenho um custo maior. E agora eu tenho que distribuir, né, o custo do departamento comercial, né? E o que é esse custo do departamento comercial, né? Então, vamos lá. Então, deixa eu só limpar aqui rapidamente. Vou apagar aqui a tela. Então, olha só. Valor para A, valor para B. Então, antes de fazer a porcentagem, né? Ó, já achei aqui a porcentagem. Agora eu tenho que aplicar. A quanto? 3.030. De novo, pessoal, só para reforçar bem, eu coloquei 3 exemplos aqui propositalmente para reforçar. Você vai ver que é sempre a mesma coisa se você voltar ao vídeo e ver a gravação depois. Olha só. 3.030, tá?
Por quê? Eu tenho custos aqui, ó, que não estão presentes ainda nem em A e nem em B. E a soma desses custos dá 3.030. Então, eu tenho que dar um jeito de jogar esse valor aqui e aqui, certo? Então, eu tenho que pegar esse cara e distribuir aqui. Só que se eu dividir por 2, tá? É uma forma errada de pensar, porque um é mais caro e outro é mais barato. Então, eu tenho que me basear em não dividir por 2, né, ó, que isso aqui é errado, mas fazer um rateio, ok? E é por isso que eu estou aqui insistindo com a lógica do rateio. E esse rateio ele vai vir por meio da porcentagem, que é o que a gente acabou de calcular, tá bom? Então, vamos seguir aqui, ó, para você poder entender, né, exatamente essa parte aqui. Ó. Então, opa, olha lá. Então, você viu de onde veio o 3.030, né? É aquele total que eu quero jogar exatamente para dentro dos custos de A e de B. Então, vamos lá. 32% de 3.030 dá 969. 68% de 3.030 dá 2.060. Aí vale aquela dica, né? Ó, se você já achou um, você nem precisava fazer outra conta aqui. Porque, veja só, tem que ser um valor que dê 100%, não é isso? Então, veja só, se você tem 32, falta quanto para 100? 68, certo? Claro, aqui para 2 produtos, né, pessoal? Ah, professor, eu tenho 20 produtos. Não, isso aí não serve. Estou dando um exemplo aqui com 2 produtos, até para facilitar, tá bom? Então, 68% de 3.030, né? Necessariamente aqui, a gente tem 2.060 e 40 e aqui 969 e 60, tá bom? É um rateio para levar os custos indiretos para o valor do produto. Então, com isso, né, o que nós temos aqui? Ó? Nós acabamos de achar as respostas. Está pronto? Mais ou menos. Né? Vamos aí só finalizar isso aqui para ficar um pouco mais claro e depois entrar no mérito dos custos de transportes, que é algo mais simples. Bom, então veja só, né? Vou voltar aqui do passo 1. Nós achamos o valor da diretoria rateado para o produto A e para o produto B, ó, está aqui em negrito, né? O valor, né, dos custos administrativos para o produto A e para o produto B, departamento administrativo, e também o valor do departamento comercial para o produto A e para o produto B, certo? Então, portanto, depois de aplicar o rateio, né, a área da diretoria, da administrativa e comercial, a gente tem exatamente isso aí, ó. Perceba, eu vou mostrar essa tabelinha aqui, tá? E aí eu quero que você entenda um pouco melhor esse contexto aqui para você compreender, né? Antes de mostrar essa tabelinha, eu vou voltar naquela tabela inicial para concluir o meu raciocínio aqui, ó. Então vamos lá, rapidamente aqui, pessoal. Prometo que eu vou ser breve. Então vamos lá. Eu vou limpar a tela aqui para você entender. Então, veja só, deixa eu só ver se tem mais. Ah, eu vou pegar essa do enunciado, que aí não tem nada em cima dela, fica mais fácil para poder rabiscar aqui. Ó. Então, veja só, antes da gente jogar esses custos, né, para cá e para cá, né, ó, os produtos A e B, quais eram os totais? Né? Se nós considerarmos somente os itens diretos, tá, ó, diretos. 10.020 para o produto A, 17.770 para o produto B. Aqui, ó, é 10.220, tá? 10.220 para os produtos A e para o produto B, que eu vou arrumar depois na hora que eu mandar para vocês. E aí o nosso desafio era pegar e jogar esses caras para cá, tá? Então, necessariamente aqui, ó, beleza. Então, nesse contexto aqui, a gente sabe que o direto era isso, esses aqui são os indiretos, então o desafio era pegar e jogar isso para cá, porém de forma proporcional, tá bom? Então a gente tem aí, ó, os 40 mil, né? Ó, se eu pegar e somar aqui, ó, todos esses custos dá 40 mil, né? Ó, esse, mais esse, mais esse, mais esse, dá lá os 40 mil, certo? Bom, o desafio era acrescentar isso a cada produto, né? E aí quando a gente fez o rateio, a gente conseguiu fazer, né? Então vamos analisar aqui como é que fica a situação como um todo, levando essas informações para cá.
eu tenho aqui, ó, o valor de A com seu respectivo total, o valor de B com seu respectivo total, os custos da diretoria com seu respectivo total, departamento comercial e administrativo e comercial, tá? E eles continuam dando 10 mil, certo? Porém, agora, ó, essa seta aqui, ela mostra o quê? Olha, eu peguei os custos indiretos, eu vou até escrever em cima dela, tá? Ó. Eu peguei os custos indiretos. Meu Deus, vamos fazer de novo. Ficou ruim aqui para escrever. Eu peguei os custos indiretos, tá? Por meio do rateio de quem? Da diretoria, do departamento administrativo, tá? Ó, da diretoria, do departamento administrativo e do departamento comercial e incutir aqui, ó, em cada um deles. Tá vendo? Da onde vem esses números? 2052, 969,60, 1078, 3.648, 2.402, 2.060. Da onde vem? Vamos ver da onde vem? Eles vêm daqui, ó. Esses números que eu coloquei em negrito em cada uma das etapas. Tá vendo? Eu montei uma tabelinha onde eu jogo esses números, né, ó, no resultado final. Então, olha só, esse 2052 é quem? É uma parte do custo da diretoria, mas para quem? Para o produto A. Esse 3.648 é quem? É uma parte do custo da diretoria para o produto B. Então, se você voltar lá no passo 1, né, ó, esse 2052 e esse 3.648, ele veio da onde? Daqui, ó. Olha eles aí, ó. 2052 e o 3.648. Tá vendo? Tá aqui, né? Ó. Olha os dois aí. Então, eu só levei esses números para cá. Aí eu fiz a mesma coisa com o administrativo, né? Ó, nessa linha, né? Tá muito poluído aqui, ó. O administrativo, nessa linha. E depois fiz a mesma coisa com o departamento comercial. Ou seja, eu arrumei uma forma de redistribuir esses custos para A e para B por meio do rateio. E aí, quando eu fiz o rateio, automaticamente eu vi que o que era pouco mais de 10 mil, um pouco mais de 17 mil, um ficou 14 mil e o outro ficou 25 mil, certo? E se eu somar os dois, eu tenho os mesmos 40 mil. A diferença é que aqui, ó, eu tenho itens que são indiretos, que até então não estavam presentes no produto A e B. Agora, esses itens indiretamente, eles vão compor os produtos A e B e vão gerar os mesmos 40 mil. Só que eu distribuí esses gastos, né, para os produtos que a minha empresa tem. E por que eu faço isso? Para poder concluir. Para exatamente saber como comercializar, né, de forma adequada. Por quê? Se eu vender um produto e não considerar esses custos, qual é a tendência que eu tenho? Você tem a tendência de ter prejuízo. Por quê? Você tem um item que você gastou e que você não acresceu no seu produto, né? Então perceba que é algo que, fazendo um paralelo, tá? Eu vou só concluir aqui. É mais ou menos como você, por exemplo, conhecer uma pessoa que trabalha, por exemplo, fazendo aquelas vendas de produtos de loja em 99, e essa pessoa só considera o preço da aquisição. Ela não considera que ela precisa, às vezes, pegar o carro, ir até um distribuidor, ela vai parar para fazer um almoço, ela vai parar, por exemplo, para abastecer o carro, né? Ela só está considerando o preço de venda e colocando um percentual em cima. E todo esse gasto que ela teve de deslocamento, né? Então, se eu só olhar o que forma o produto, né? Se eu olhar apenas o que forma o produto, eu estou vendo somente isso aqui, ó, tá? Eu não estou vendo os itens indiretos. E olha só a diferença que dá entre um e o outro. Não, olha só o quanto eu deixo de acrescer de custos. Como é que eu vendo um produto com esse valor, supondo que eu venda todo o material, ó, com esse valor, quando na verdade um vale 14 mil e outro vale quase que 26 mil? Não faz sentido, né?
você vai ter, obviamente, prejuízo. E a gente trabalha exatamente para não ter prejuízo, certo? Então, esse é o maior desafio. Esse daí era o ponto que eu queria colocar aqui para vocês possam entender, tá bom? Nós teremos atividades para poder desenvolver isso, né? E aí, é claro, eu espero que tenha ficado claro, né, com relação a isso. E as atividades, elas exigem essa reflexão, né, para que vocês possam desenvolver isso um pouco melhor. Lembrando sempre que a proposta é que vocês possam aplicar isso também no projeto integrador, que aí nós vamos discutir a partir da próxima semana. Eu fiz essa explicação, eu pretendo entrar no mérito muito rapidamente dos custos fixos e variáveis de transporte, né? Antes de falar sobre os custos de transporte, que é algo que vocês já viram, então é algo que, tecnicamente falando, é mais comum, né? Eu gostaria de saber se Flávio, Isabelle, que estão online aí, ou, né? Claro, quem está vendo gravado não vai ter essa possibilidade, mas gostaria de saber de vocês, deu para entender basicamente o que é para fazer. É claro que o exercício ele vai fazer com que você enxergue as suas dificuldades, né? Mas eu gostaria de saber de vocês que estão online, se tem alguma pergunta, alguma observação a fazer. Isabelle disse que conseguiu entender, legal. Flávio, se tiver alguma observação a fazer, né? Quiser fazer tudo em Excel também, Flávio, fica à vontade aí, a gente fica feliz, tá bom? Bom, eu vou exatamente seguir aqui, tá? E o assunto que eu vou tratar agora não é algo relativamente novo, né? É um tema que necessariamente aqui eu quero mostrar para vocês, porque faz parte do curso, né, da UC7, que são os itens de custo fixo e variável de transporte, tá bom? Então, rapidamente aqui, ó, eu vou encerrar essa apresentação aqui e vou abrir o próximo item, que são os custos fixos e variáveis de transporte, tá bom? Eu já falei sobre isso, né, num passado aí um pouquinho distante. A gente fez lá o trabalho, né, de logística e entrou no mérito sobre transportes. Me lembro que eu tratei esse assunto com vocês. No momento nós dividíamos turma, tanto eu e o Jabson, né? E aí eu vou passar rapidamente por esses itens, porque são assuntos que nós já falamos sobre isso, né? Então não tem muito segredo, não tem muito o que falar. Claro, posso tirar dúvidas, mas pretende ser breve, porque a nossa perspectiva nesse cenário que nós temos aqui de transmissão é ser exatamente objetivo, até para que não fique cansativo, né? Para quem está assistindo e para quem também está aqui do outro lado fazendo a explicação. Então, é mais um contato, mais uma tirar dúvidas, né, para que a gente possa, de alguma forma, esclarecer aquilo que seja necessário, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O que eu tenho para passar para vocês aqui com relação a isso, tá? Eu vou fazer um review rápido e deixar um exercício para que vocês possam praticar. Então, vai ser mais meio que uma revisão do que necessariamente tratar um assunto novo, porque não é novo, né? É algo relativamente que nós já falamos, é apenas uma finalização de um assunto, né? Dos custos. Então, vamos lá. Quando a gente fala de custos fixos, você vai se lembrar, eles são calculados de forma mensal, né? Então, em linhas gerais, geralmente a gente trabalha de forma mensal. Quais são os custos existentes? A gente tem a remuneração de capital, o salário do motorista, a reposição do veículo, o licenciamento e o seguro do veículo, beleza? Bom, eu vou falar brevemente o que é cada um deles e vou dar o meu exemplo direto aqui para ser objetivo, tá? E aí, é claro, é importante você saber que geralmente isso aqui tudo, né, é o famoso valor por mês. Vocês fizeram um projeto de vocês, então vocês vão se lembrar disso tranquilamente, tá bom? Bom, o que a gente tem que saber? Eu vou começar pela remuneração de capital, tá bom? O que é a remuneração de capital? Remuneração de capital, necessariamente, teoricamente, o quanto que você deixa de investir na empresa pelo fato de ter adquirido o veículo, ok? Então, aqui o meu exemplo muito simples para você poder entender. Qual é o valor do veículo? No meu caso aqui, o valor do veículo, né? Comprei um
um veículo para transporte que custa R$ 96.795, tá? 86 centavos. E a taxa de remuneração de capital, ela é 13,2. Aqui, pessoal, essa taxa, tá? Ela caiu muito da época que nós conversamos para cá. Essa taxa aqui, ó, é a chamada taxa Selic, né? Então, isso aqui é a taxa básica de juros, né? Então, você tem que buscar a informação da taxa Selic para fazer isso de forma atualizada. Aqui eu estou dando um exemplo. Para você ter uma ideia, hoje, a taxa Selic, se eu não me engano, ela está em 4 ou 3,5%. Então, necessariamente, isso aqui caiu demais, tá? E aí, o que você tem que fazer para achar o valor da taxa de remuneração de capital? Ou seja, o que você precisa fazer? Você precisa pegar o valor do veículo, né, ó, que são os 96, fazer vezes a taxa e dividir por 12. Né? Por que 12? Porque eu estou falando aqui de 12 meses. Né? Quero achar isso de forma mensal. Então, no caso, 96 vezes o 0,132 dividido por 12 dá 1.064,75 por mês. Ou seja, se eu comprar um veículo que custa quase 100 mil, né, eu deixo de fazer um aporte mensal na empresa de 1.064,75. É aquela conta que a gente faz antes da compra. Né? Por quê? Se você fizer isso e descobrir depois da compra, pode ser que esse dinheiro aqui, ó, esse valor, ele faça falta à sua empresa, né? Então, a gente parte do princípio que é importante você fazer esse levantamento antes de comprar, né? O que significa planejar, certo? O que é difícil, né? Geralmente as pessoas acabam não planejando, sai fazendo a torta direita e depois paga as consequências, não é isso? Então, no caso aqui, valor do veículo vezes a taxa dividido por 12, e aí automaticamente aqui a gente tem 1.064,75, beleza? Então, esse aqui é o primeiro item, que é o quanto que eu deixo de investir na empresa, né? Pelo fato de ter comprado o veículo, ok? Vamos ao próximo. Salário do motorista também é algo relativamente simples, vocês já fizeram isso, então eu vou passar de forma bem breve. Salário do motorista, R$ 1.381,62, os encargos sociais, 99,18%, tá bom? Então, significa que isso é o que eu pago para o cara lá, né, que ele foi contratado, mas para a empresa você sabe que não é bem assim, né? Você tem os encargos sociais e trabalhistas. Então, para a empresa, ele é muito mais caro do que realmente ele ganha. Então, eu peguei aqui o salário, R$ 1.381,62, vezes 1 mais 0,9918, que é 99,18%. Sequência aqui de resolução, né, ó, fica 1.381,62, né, vezes, aí, ó, 1 mais 0,99, né, 18, dá isso aí, né, ó, e aí, é claro, significa que isso aqui é o que eu vou gastar por mês. R$ 3.224,89 por mês. Isso aqui é o que a empresa vai gastar. Então, olha só. De novo, só recapitulando a questão do transporte, significa que você comprar um carro, você deixa de fazer um aporte financeiro de R$ 1.064,75 por mês, tá? E além disso, você vai ter que bancar, né? Se você tiver aí exatamente um motorista, né? Você vai ter esse custo aí, ó, de R$ 3.249,86 por mês. Então, perceba que vai aumentando, né? Os gastos, eles vão aumentando, tá bom? Tudo isso por mês, porque eu ainda estou me referindo aqui à questão do custo fixo, beleza? Vamos avançar aí, pessoal. Próximo item, reposição do veículo. O que é a reposição do veículo? Bom, você tem partes e peças. E aí uma coisa importante que você precisa ter, né? E aí fazendo um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, né? Algumas pessoas estão um pouco mais tranquilas. Por quê? Porque possuem uma reserva, não é isso? Então muitas pessoas, não muitas, né? Mas algumas, estão um pouco mais tranquilas no cenário meio caótico que a gente tem hoje. Por quê? Porque você está diante aí do coronavírus, dependendo da situação, você tem um comércio, alguma coisa, você não consegue trabalhar por causa das dificuldades para a abertura, das leis, exatamente daquilo que é proibido ou não. Então, você fica meio à mercê
de aguardar a possibilidade de abertura. E se você tiver um dinheiro guardado, se você tiver uma reserva, que é para poucos, né, dependendo da situação e do nosso país, você fica numa situação mais confortável. A mesma coisa vale para quando a gente fala de um veículo, né? Se eu comprar um veículo com o valor exato de compra e não tem mais nada, né, para fazer exatamente aí essa eventual reparo, para ter exatamente ali uma reserva, quebrou uma parte do carro, furou o pneu, e aí, como é que eu faço, né? Então, isso aí a gente chama de reposição do veículo, que é o famoso ter exatamente ali um pouquinho reserva, né? Se quebrar, cara, pelo menos você tem um recurso ali que possibilita você manter esse item funcionando, esse produto funcionando, esse veículo funcionando, né? Para fazer isso, a gente leva em consideração algumas coisas. Então, eu preciso ter o valor do veículo, que é 96.795,86, a quantidade de pneus, que é o item mais propício que dê problema, em função das qualidades das nossas vias, o valor do pneu, a taxa de reposição do veículo e a vida útil do veículo. Essa taxa de reposição do veículo, como eu falei na época, eu consigo através do site da NTT, tá? E a vida útil do veículo é o quanto que eu pretendo ficar com ele, né? O quanto que ele vai ficar na minha empresa ou em minha posse. No caso aqui são 84 meses, né? Mais conhecido como 7 anos, tá bom? Então, nessa perspectiva aí, pessoal, nós temos 4 pneus, preço do veículo, preço do pneu, a taxa de reposição do veículo, que varia de região para região, né? Situações em que o veículo necessariamente tem a possibilidade de uma durabilidade maior, né? Essa taxa, obviamente, cai. Situações em que o veículo está exposto a condições muitas adversas, essa chance de reposição de itens, ela aumenta. Então, veja que 47 é um número abaixo dos 50%, o que não condiz com a realidade do nosso país, se você olhar as condições de via. Pode ser que, por exemplo, na região norte, nordeste, isso daí chegue a 60% ou até mais, dependendo da região que você está. O que é esse 60% ou 47%? Entenda como a chance de o veículo apresentar algum problema em função das condições precárias de via ou outros problemas que nós temos aí, tá bom? Então, nessa perspectiva, né, resolvendo aqui o probleminha, eu tenho que pegar o valor do veículo menos a quantidade, né, necessariamente de pneus, aqui é um vezes, né, vezes, o valor de cada pneu vezes a taxa de reposição dividido pelo número de períodos. Vou fazer toda a conta aqui, vai ficar muito grande, mas para quem tem dificuldade aí com relação à matemática, né, ó, aqui é um vezes, deixa eu só arrumar, eu vou arrumar na hora de mandar. Primeiro eu faço a multiplicação, né? Depois você faz a divisão, depois você subtrai, né? Resolve tudo para então dividir. Então faz primeiro essa conta, depois multiplica por essa, ou melhor, desculpa, aqui tem um parênteses. Faz primeiro essa conta, depois subtrai, depois multiplica e depois divide, certo? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, beleza? Então é isso, faz a multiplicação, subtrai, multiplica aqui, ó, por esse número de fora, depois divide. Se você fizer tudo isso, significa que você tem que ter uma reserva, né, ó, uma reserva de R$ 531,38 por mês. Então, além de ter lá os 3.200 para pagar o motorista, você tem que ter aí os 531,38 para segurar a onda aí se der problema com relação ao seu veículo. Bom? Licenciamento. Aqui, pessoal, tem algumas questões aí também que meio caíram por terra, algumas coisas, né? Esse DPVAT aqui, ó, hoje, por exemplo, é algo que, isso aqui é da época que eu passei esse conteúdo para vocês, tá? Então, é hoje que, teoricamente, aqui, ó, ele foi descontinuado, né? Então, você poderia eliminar isso aqui. Claro que o valor vai dar um pouquinho diferente aqui, né? Mas, dando sequência, né? Se eu olhar o restante, tá? Eu tenho aqui, ó, IPVA, eu tenho taxa de licenciamento e taxa de vistoria de tacógrafo, beleza? Então,
teoricamente aqui, não considerando o DPVAT, mas pegando os demais itens que ainda são pagos, IPVA, taxa de licenciamento, taxa de vistoria do tacógrafo, né? Aqui você pode eliminar, pode colocar um zero, e dividindo por 12, você tem o valor do custo mensal. Só vamos corrigir aqui rapidamente, ó. Eu vou abrir aqui a calculadora para fazer a continha. Então ficou 1.935,92, né, ó, mais 59,62 mais 85, dá 2.080,54, dividido por 12, dá 173, né? Ó, 173,37, tá bom? Então, nesse caso aqui, dá 173,37. Então, corrigindo aqui, ó, 173,37 por mês, porque o DPVAT não é mais utilizado, tá bom? Então, nesse contexto aí, você tem aqui a questão do licenciamento. Seguro do veículo, tá? Aí essa formulona aqui. Então, você precisa ter o seguro do automóvel, que é cotado, tá? Equipamento mensal, se você tiver algum equipamento que é fixado ao veículo, no caso de um caminhão, você pode estar falando, por exemplo, de um baú, né? Um sistema de refrigeração, uma van. Então, necessariamente, são itens que podem estar presentes. Aqui eu coloquei zero. Seguro de responsabilidade facultativa e mensal, que também é através da cotação. Custo da apólice, que também vem da cotação. E o IOF, né? Imposto sobre Operações Fiscais de 7,38%. Fazendo a conta aqui, então, fica o valor do seguro que foi cotado, mais o seguro do equipamento, que no meu caso aqui é zero, porque também, ó, para conseguir esse valor também eu preciso de cotação, você viu que tudo aqui é através da cotação. 51,34, que é o seguro de responsabilidade facultativa, mais 60 dividido por 12, o valor da apólice dividido por 12 meses. Tudo que der aqui nessa conta aqui, ó, desse lado, tá? Tudo que der desse lado, eu vou multiplicar por 1 mais o 0,0738, tá bom? Sequência de resolução para quem não é tão amigo da matemática. Eu sugiro que primeiro você faça a soma desses caras aqui, ó. Você vai fazer a soma. Depois você vai fazer a divisão do 60 dividido por 12, para então, num terceiro momento, você fazer esta nova soma, tá bom? Guarde tudo isso, porque aqui do lado você tem uma soma, que seria a quarta etapa da resolução, e aí, por fim, você vai multiplicar um lado pelo outro. Isso vai dar quanto? R$ 771,03 por mês. Então, olha só como vai ficando caro, né? A questão do carro. Você tem o seguro, você tem o licenciamento, você tem a reposição do veículo, que não é obrigatório, mas é um dinheiro que você tem que ter reservado, porque pode quebrar. Você tem o salário do motorista e você tem o dinheiro que você deixou de injetar na empresa em função da compra e da taxa de juros, certo? Então, perceba que é algo que vai ficando caro para se manter, né? É por isso que é caro ter um carro hoje no nosso país. Esses aí são os custos fixos, certo? E que serão repetidos mensalmente. Então, todo mês, né, você vai ter esses gastos aí, tá bom? Isso é um ponto que eu gostaria de relembrá-los aí. Vocês fizeram um trabalho sobre isso, então acho que não tem tanto segredo. Bom, para finalizar, pessoal, para concluir, tá? Vou descartar aqui. Eu vou exatamente agora apresentar aqui para vocês a questão dos custos variáveis. Não tem tanto segredo assim também. Prometo que eu vou ser breve. 5 slides aqui a gente encerra isso. Então, olha só. Custos variáveis, né? Os custos variáveis, né? Peguei aqui os principais. Manutenção. Deixa eu pegar aqui a canetinha branca que fica melhor no fundo preto, né? Manutenção,
combustível, lubrificante, lavagem do veículo e pneus. Eles são calculados por quilômetro rodado. Então, aqui, ó, é por km. Então, custo variável, mais uma vez, é por km, tá bom? Custo fixo, tá? Ó, custo fixo é por mês, beleza? Então, é isso que você vai fazer aí, tá? Um é por km e outro é por mês. Não tem segredo, tá bom? Nesse caso, eu me refiro aqui à questão dos custos variáveis. Então, vamos lá. Como que eu faço para resolver esse negócio? Primeira coisa que você tem aí, tá? É a questão dos custos de manutenção. Então, a gente tem aí partes e peças do veículo e a gente precisa fazer o custo variável. Como é que você faz? Bom, aqui eu tenho o valor do veículo sem as rodas. Muito importante destacar isso. Ó. Então, eu estou olhando aqui a questão do chassi do veículo sem as rodas. Então, eu descontei do veículo o valor das rodas. Tá? A taxa sobre peças, acessórios e manutenção, que para veículo zero, tá? Ela é de 1%, tá? E a quilometragem percorrida mensalmente. Essa quilometragem percorrida mensalmente, obviamente, é um exemplo. Isso daqui você vai conseguir através, né, da distribuição que você tem entre os pontos de entrega, né? Então, os pontos de entrega que você costuma fazer, as rotas que você faz. Então, você precisa ter essa informação. No meu caso aqui, são 1.500 quilômetros. Beleza? Bom, vou fazer a conta. Como é que eu faço a conta? Bom, pega lá o valor do veículo, né, ó, sem as rodas, vezes a taxa de sobrepeças, acessórios e manutenção, que é 1%, e divide pela quilometragem. Então, ó, valor do veículo sem roda vezes 1% dividido por 1.500. Quanto que eu vou gastar aí por quilômetro rodado? 63 centavos por quilômetro rodado. Então, de manutenção, 63 centavos por quilômetro. Ah, então eu fiz lá uma entrega e eu tive que rodar 100 quilômetros. Parabéns. Se você teve que rodar 100 quilômetros, você vai pegar 0,63 e fazer vezes 100. Quanto você gastou aqui, ó? 0,63 vezes 100, 63 reais, né, ó, de manutenção. Certo? Entendeu? 0,63 por quilômetro. Você não rodou 100 quilômetros? Então, cada quilômetro, 63 centavos. Você rodou 100, 63 reais. Beleza? Ah, rodei 10. Se eu rodasse 10, tira um zero, avança aqui a vírgula, dá quanto? 6,30. Tá vendo? Então, nessa perspectiva aí, é importante você saber exatamente aí o custo de manutenção, que ele vai impactar no frete, né, do produto, não é verdade? Então é importante você ter essa perspectiva aí, tá bom? Vamos avançar para o próximo. Custo com combustível. Custo com combustível, veja que eu passei isso aqui para vocês lá na UC de transportes. O que a gente tem aqui, ó? Tem o valor do combustível. Tá isso hoje? Claro que não. KKKKK. Tá muito mais caro comparado com o que nós temos aí hoje, tá bom? Então, esse aqui é o valor do combustível, tá? Em Nárnia, porque já é muito maior o valor hoje. Você sabe aí que a gasolina, dependendo do lugar, está muito caro, não é mais isso, tá bom? E aí, necessariamente, você tem o rendimento, né? O que é o rendimento? É quantos quilômetros, litro, o seu veículo é capaz de fazer. Nesse caso, esse veículo aqui é um veículo que bebe muito, né? Bebe mais do que aquele tio, né, que vive na festa e só do lado da garrafa, da groselha. Então, ele faz 6 quilômetros litro, tá bom? O veículo, não o tio. Então, o que vai acontecer? Ó? Nessa perspectiva, eu tenho que pegar o valor da gasolina ou do combustível, que no caso aqui pode ser diesel, né? Pode ser álcool, né? Ou até mesmo a própria gasolina, e dividir necessariamente pela quilometragem, né? Quilometragem, ou seja, pela autonomia do veículo. Quantos quilômetros por litro ele faz? Então, 3,19 dividido por 6,5 dá 0,49 centavos por quilômetro. Não é isso? Então, a cada 1 quilômetro, você gasta 49 centavos de combustível. Beleza?
Hoje, muito mais, né? Aqui é um exemplo ainda, ó, com 3,19. Se fizer essas contas aí com o seu carro, você vai querer vender. Então, isso aí relacionado à questão do combustível, certo? Vamos avançar aí, pessoal? Vamos lá, chegando perto do fim, hein? Fica tranquilo que vai piorar, Flávio. Semana que vem é projeto. Então, vamos lá, ó. Lubrificantes. Fala isso Então, não, professor. Fala isso não, que a coisa tá feia. ah, esquenta a cabeça. Vai piorar. Estamos aqui para dar aquela força. Então vamos lá. Então vamos lá. Custos com lubrificantes, né? Já falamos sobre isso em sala. Estou só revendo aqui porque faz parte do conteúdo, não é verdade? E a última parte aqui para dar um pouco mais de emoção. Então olha só, eu tenho que verificar aqui, ó, preço do lubrificante por quilômetro rodado. Então como é que eu faço esse negócio todo aí, né? Para dar um pouco mais de emoção. Você tem que ter o preço do óleo de cárter, que é em litro, então dá R$ 15,13 o litro, tal, o óleo, o preço, né, do óleo de cárter, na verdade da embalagem, né? A capacidade, o preço do litro, aliás, desculpe, a capacidade do óleo de cárter, ou seja, quantos litros eu preciso colocar no veículo. Então aqui eu sei que é 8,5 litros. A reposição, né, ó, de cárter, do óleo de cárter na próxima troca. Então, a cada reposição, para quem tem carro, para quem tem pessoas na família que tem carro, sabe isso, né? Você faz a reposição do óleo, até que chega um momento que você precisa fazer a troca total. Então, você faz ali reposições intermediárias, né? Você tem a quilometragem para a troca de óleo de cárter. Aqui no meu caso, 10.000 quilômetros, tá? Você tem o preço do óleo de câmbio, que é de R$17,99. A capacidade do óleo de câmbio que cabe lá dentro do veículo, que é 5,20 litros. E você tem a quilometragem para troca do óleo de câmbio, que é a cada 12.000 quilômetros. Então, perceba, uma coisa é o óleo de cárter. Eu vou fazer aqui uma linha. Eu vou tentar fazer uma linha, né? Deixa eu só cortar aqui, ó. Eu vou tentar fazer uma linha. Tenha fé. Opa, quase deu, hein? Olha lá. Aqui, então, a gente tem a parte de cima se refere ao cárter, beleza? E aqui a parte de baixo você tem a informação do câmbio. E aqui, ó, é o cárter e aqui é o câmbio, certo? Então perceba, ó, por isso que você tem o mais aqui, ó. Você está somando o que você gasta com o cárter mais o câmbio que te gera esse valor total, certo? Então vamos lá, como é que funciona isso daí? Bom, qual que é o preço, né, do óleo de cárter? R$15,13, certo? Ele vai multiplicar o quê? A capacidade, que é 8,50, né, ó, que é esse cara aqui, mais 2, que numa troca intermediária você vai colocar 2 litros. Então você vai ter que pegar 8,50 mais 2 e multiplicar por 15,13, beleza? Então, matematicamente falando, primeiro eu faço essa soma, depois eu multiplico para, então, dividir. Dividir por quem? Ó? Pela quilometragem para a troca do óleo, 10.000 quilômetros, certo? Então, 15,13 multiplica 8,50 mais 2. Soma esses dois, multiplica e divide por 10.000. Quando você fizer isso, você vai ter os centavinhos aqui gastos com óleo de cárter, certo? Que é o do motor, né? Agora você vai ter exatamente a mesma perspectiva para esse cara aqui do lado. R$17,99 é o preço, não é isso? Ó? Vezes 5,20, que é a capacidade, né, que é o quanto de óleo cabe no veículo, dividido por, eu falei 12.000, né? Ó, 120.000, 120.000. Então aí você vai ter aqui, ó, matematicamente falando, você faz aqui primeiro a multiplicação, depois divide, e aí você vai ter um valor. E por fim, e não menos importante, você pega as duas continhas, ó, que estão separadas, né, ó, e faz a soma, que seria essa etapa aqui, né, ó, da soma. Isso aí vai dar quanto? 0,01 centavo por quilômetro. Ou seja, a cada 1 quilômetro andado, você gasta 1 centavo de real com óleo, tá bom? Aí você vai falar, pô, mas 1 centavo por quilômetro? Sim. Anda aí, ó, 1.000 quilômetros. O que vai acontecer com esse 1 centavo? Né?
você vai ver que não vai ser mais 1 centavo, né? Ó, se fizer aqui do lado, 0,01 vezes 1000 dá quanto? Bom, quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3. Então, ó, vai sair daqui para cá, vai vir mais um zero aqui, né? Ó, já 1000 quilômetros já dá R$10, certo? Então, perceba que dependendo da situação, você vai ver que necessariamente aí você vai acrescendo, né, os custos, né? Se você pegar, por exemplo, ao final de um ano e andar X mil quilômetros, esse 1 centavo aqui vai fazer toda a diferença lá no final, na hora que você fizer os cálculos de cada um dos seus veículos, tá bom? É importante saber. O que mais nós temos? Lavagem do veículo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa depois da lavagem. Pneus, né? Então vamos lá, só para finalizar. Lavagem do veículo. Preciso saber qual que é o preço da lavagem e de quanto em quantos quilômetros eu lavo o veículo, tá bom? Então, nessa perspectiva aqui, eu coloquei R$60 a lavagem, né, em Nárnia, que hoje está muito mais caro, e a quilometragem do veículo. Então, a cada 1.500 quilômetros, eu paro o meu veículo para fazer uma lavagem, certo? Então, é isso. Então, pego lá o valor da lavagem, divido por 1.500. Quanto que deu? 0,04 centavos por quilômetro. Então, ou seja, a cada 1 quilômetro rodado, você gasta 4 centavos. Beleza? Não tem muito segredo aqui também. Coisa simples, fácil. Vamos aí, acho que essa é a última fórmula, tá? Para poder encerrar hoje, pessoal. Né? Nós vamos aí ao custo com pneus, que é aquele que é mais emocionante. Que eu lembro que uma vez eu coloquei isso aqui no quadro, a galera começou a tacar até cadeira. Brincadeira. Mas vamos lá. Então nós temos aqui, ó, nós temos que ter o valor do pneu, né? Preciso ter aí o custo com recapagem, se for possível, se eu quiser fazer. A quantidade de pneus, e aí aqui você vai ver que eu estou considerando pneus mais step, a quantidade de recapagens possíveis, o coeficiente de perda, que é nada mais é que um jeito fresco de falar a chance de perda, né? E a vida útil do pneu. Quanto tempo dura esse pneu? Que aqui está sempre em quilômetros, que vem por meio do site, ou então do manual, ou da estrutura do fabricante. Certo? Bom, você tem essas informações? Se você tiver essas informações, você vai ter que pegar tudo isso aí e jogar nessa fórmula aqui de baixo. Certo? Então, para a alegria do Flávio, vamos fazer aqui, ó. O que vai acontecer? Você vai pegar o valor do pneu. Vamos ver como é que vai dar isso aí, professor. Você vai pegar o valor do pneu, ó, e multiplicar pela quantidade, certo? Então, a primeira continha que você faz, ó, é o valor do pneu vezes a quantidade, beleza? E aqui, ó, você tem que pegar 1 mais o coeficiente de perda. Então, olha só, resolvi esse primeiro parênteses, vou resolver esse segundo aqui, tá? Depois que eu fizer essa multiplicação e fizer essa soma, aí eu vou multiplicar esses dois valores. Eu pego esse cara aqui, ó, e pego esse e multiplico, certo? Bom, guardo essas informações e aí eu vou trabalhar aqui, ó, desse lado. E aí eu sei que vai dar zero porque tem um zero aqui, né? Então, eu faço primeiro esta multiplicação toda, tá? Para depois, então aqui seria o quarto item, né? Tá? Para depois somar. Somar o quê? Que está desse lado com esse aqui, certo? E aí, depois que eu tiver todos esses números aqui devidamente calculados, né, eu vou exatamente dividir por esse que está aqui embaixo, certo? Então, olha só, fica 456,25 vezes 5, né, vezes 1,07. Então, vou ter que fazer a multiplicação desses caras. Aí eu faço aqui a multiplicação desse lado, somo, para depois dividir por 70.000. Se você fizer essa contona toda aí, que estou mostrando para você, que eu não vou conseguir fazer porque tem pouco tempo aqui, você vai ver que isso daí dá 3 centavos por quilômetro. Ou seja, a cada quilômetro rodado, você vai gastar 3 centavos de pneu.
certo? E aí, para concluir tudo isso, né, o que a gente faz? Depois que a gente vê custo variável, depois que a gente vê custo fixo, a gente costuma fazer o quê? Um mapa com custos. Né? E esse mapa, ele pode ser mensal, ele pode ser semanal, ele pode ser diário, depende da sua empresa, certo? Por quê? Porque aí você vai conseguir acompanhar dia a dia como que está a situação dos gastos com transporte na sua empresa, tá bom? Então é importante você ter essa percepção. E era isso que eu gostaria de relembrá-los aqui, né? Sobre essa questão do custo logístico de transporte. É muito importante, poucas pessoas têm esse conhecimento, procuram fazer isso da melhor forma possível, tá bom? Então, pessoal, qual foi o objetivo aqui dessa explicação hoje? Primeiro foi explicar a questão do rateio de custos, né? Que é exatamente mostrar para vocês como que a gente faz, né, para dividir os custos indiretos e aplicar aos produtos, né? O segundo ponto, que eu fiz aqui uma revisão muito rápida, porque eu já falei sobre esses assuntos, é a questão dos custos fixos e os custos variáveis de transporte. São elementos muito importantes que você precisa conhecer, que faz parte, né? Faz parte dessa UC7. Então, com isso, eu encerro aqui aquilo que eu tinha para passar para vocês hoje com relação ao conteúdo, né, da UC7. Eu vou passar uma lista de exercícios relacionados ao custo de transporte e a esse rateio que eu apresentei para vocês, tá bom? Só para concluir, ser breve, a partir de segunda-feira, tá? Nós vamos começar a falar sobre projeto integrador, né? Então, para quem estiver vendo a gravação, para quem está vivo aí no caso, que é o Flávio e a Isabelle, a ideia é que na semana que vem, também na outra, que nós temos aula aqui, ó, nesse formato, tá? Eu vou abrir o calendário aqui, ó. A gente está aqui no dia 3, tá vendo? Então, a gente tem aula amanhã, um plantão de dúvidas, e eu vou deixar os exercícios para que vocês possam fazer, então não vou ficar aqui enchendo o saco de vocês no Teams, né? Na segunda-feira, eu vou deixar aberto para que vocês tentem fazer os exercícios, se não conseguirem amanhã. E aí nós temos aqui, ó, uma sequência, do dia 9 até o dia 15, tá, pessoal? E aí o que vai acontecer do dia 9 até o dia 15? Eu vou estar aqui presente no Teams, né? E também vou gravar, como costumo fazer, e vou compartilhar com vocês orientações de como conceber esse projeto, que é o projeto integrador. De antemão, eu já adianto para vocês que é importante que vocês trabalhem na perspectiva, talvez, do individual. E por que na perspectiva do individual e não em grupo? Você pode fazer o seu trabalho em grupo? Pode. O grande problema de fazer o trabalho em grupo é que, conversando com a sala, vendo as atividades, né, eu sei que cada um está em um momento diferente, né? Algumas pessoas estão fazendo algumas atividades mais antigas, outras pessoas estão entregando os elementos diariamente, então vocês vão precisar se organizar para poder desenvolver todo esse contexto aí. E o projeto, obviamente, ele vai ser algo relativamente mais simples, né? Porque a gente sabe das dificuldades de acesso, dos problemas de alguns colegas que estão fazendo outros cursos. Então, a gente sabe de tudo isso e sabe que é uma situação atípica que a gente está tendo, né? Então, na terça-feira, eu vou me reunir aqui com a galera de novo, para quem estiver online e depois quem não estiver assistindo online, né, assistir o gravado, falando um pouco sobre a questão de projeto. Então, vai ser uma aula um pouco diferente, que vai ser mais dicas de como fazer do que conteúdos, né? E aí, em cima disso, nós teremos, então, aula nesse formato até o dia 15, como eu já falei. Depois do dia 15, o que acontece? Nós vamos aguardar o retorno, né? Às aulas presenciais, às aulas na unidade. E o que significa isso? Significa que a gente vai abrir esse espaço do dia 15 até esse eventual retorno para algumas possibilidades. Quais são essas possibilidades? A primeira, se você sentir que compreendeu, desenvolveu, está apto aí exatamente a fazer o seu projeto, você pode fazer esse projeto nesse intervalo
e depois até mesmo fazer uma apresentação, uma explicação daquilo que você desenvolveu por esse formato, se nós não tivermos retornado ainda. O segundo é, eu não consegui assimilar muito bem as coisas, eu preciso ir no Senac, eu preciso tirar dúvida com você, com outros professores, para me sentir seguro e concluir isso daí. Quando nós retornarmos, você vai ter essa possibilidade, né? E aí, é claro, existem pessoas que, infelizmente, não têm acesso à internet, não têm dificuldades, né, para acessar em função das limitações de renda, de internet, de recursos, né? A pessoa, às vezes, não tem o computador em casa, etc. Então, a gente entende que vai existir um terceiro grupo que talvez vai precisar de aprofundamento em alguns assuntos, né? Rever tudo aquilo que está parado aí por 3 meses, aí, né? A gente já vai para o terceiro mês já. Então, tem muita coisa aí que precisa ser discutida. E aí, qual que é a ideia? A ideia é que vocês possam definir, né, como que vocês vão trabalhar essa questão desse projeto integrador, tá bom? Esse intervalo, como eu falei, entre o dia 15 e o retorno à unidade, como eu falei, ele pode ser abreviado, se você se sentir seguro e quiser fazer a apresentação com base naquilo que já foi discutido aqui, ou você pode aguardar o retorno e exatamente fazer aí uma adequação, falar, olha, eu preciso de mais informação sobre essa parte de produção, de logística reversa, né? Porque foi bem no finalzinho de produção, né? Logística reversa, custos, enfim. Eu preciso de um help aí, pelo menos umas 2, 3 aulas para poder desenvolver, né? Por que a gente está abrindo essa flexibilidade? Eu vou, só para concluir, a gente tem exatamente o quê? Várias situações. Primeiro, algumas pessoas que estão fazendo curso, né, outros cursos, e contavam já com a finalização desse curso, por exemplo, no dia 28 de maio. Segundo, porque, como eu falei, muitas pessoas não têm acesso aos recursos, né, com tanta facilidade. E é injusto da nossa parte também encerrarmos o curso, né, quando eu digo da nossa parte do SENAC, e prejudicarmos essas pessoas que também não têm culpa em função do coronavírus. E o terceiro é fazer com que vocês saiam de fato capacitados com as informações necessárias para que vocês possam exercer atividades, seja na área de logística, ou que isso seja um direcionamento até para você poder fazer pesquisas e desenvolver outras coisas em outras áreas de seu interesse. Então, a gente tem que entregar para vocês o que está lá no plano de curso. O SENAC se compromete a fazer isso com qualidade, né? E nós também, pessoas que integramos o SENAC, também estamos preocupados com isso, para que vocês saiam com o melhor aproveitamento possível, sem prejudicar, e que vocês possam desenvolver isso da melhor forma possível, tá bom? Então, na terça-feira, né, amanhã é um plantão de dúvidas, na segunda, nenhuma intervenção aqui, para que vocês possam fazer atividade. Na terça-feira, se você não quiser logar amanhã também, tranquilo, desde que você faça as atividades, me procure, eu envie as atividades, não tem problema, né? Agora, se você tiver dificuldade e falar, pô, não consegui fazer os exercícios, me dá uma luz aí, a gente vai estar aqui no horário de aula para dar uma força, né? No horário de aula, a partir das 2. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro. E depois até vou reforçar esse aviso no grupo do WhatsApp e também nas ferramentas, né, que eu tenho compartilhado com vocês as aulas e os arquivos, tá bom? Aqueles que fizeram as atividades, aqueles que estão fazendo, vocês podem mandar da melhor forma possível para vocês, via e-mail, via WhatsApp, o Moodle, né, que é aquele site lá que coloca as atividades. Vocês podem mandar por aquilo que for mais conveniente. E aí a gente fica no aguardo por parte de vocês para receber esses arquivos, corrigir e dar um eventual feedback, tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Eu gostaria de saber de vocês aí que estão online, Flávio, Isabelle, se tem alguma pergunta, alguma observação a fazer, né? E então, semana que vem, falaremos sobre o projeto integrador. Isabelle aqui disse que tudo ok. Flávio, planilhas? Então, professor, eu queria perguntar para você, né, tipo assim, quando a gente retornarmos, né, depois de passar tudo isso aí, quando a gente retornar para o curso, você acha que tem essa previsão, assim, do final do curso? Eu acho que vai até quando, mais ou menos? Então, Flávio, é assim, a questão do final do curso, a gente vai ter que analisar individualmente cada um de vocês. Por quê? A gente precisa verificar quais são os alunos que precisam de ajuda com relação à disciplina, né, com relação aos conteúdos trabalhados, se vocês conseguiram desenvolver ou não. As atividades é uma base para isso.
E aí a gente abre essa possibilidade para que você também possa fazer uma autoavaliação. Se você, por exemplo, desenvolver o projeto integrador, né, a partir do dia 16, se sentir seguro e falar, eu consegui entender o que você falou aí pela internet, né, e o que o Jabson tratou também, e eu consigo fazer esse projeto e demonstrar para a gente que você tem esse conhecimento, que você conseguiu desenvolver, a gente, é claro, entende que você já pode finalizar o seu curso. Mas aí vamos pegar, por exemplo, o Leandro, né? Leandro, que é o seu colega de sala. Supondo que o Leandro, tecnicamente, não entregou as atividades, que o Leandro, por exemplo, não tem acesso à internet, ou então ele tem, ou não tem computador, talvez ele não tenha conseguido desenvolver. E aí o que vai acontecer? Esse cara, que é o caso do Leandro, né? Ele vai ter que, talvez, comparecer à unidade, assistir algumas aulas e desenvolver essas competências, né? A não ser que ele corra nesse intervalo aí que a gente vai ter do dia 15, né? Para que ele possa construir um projeto e fazer uma apresentação, né? E justificar exatamente que ele desenvolveu essas habilidades. Só para concluir, Flávio, é mais ou menos assim. É uma autoavaliação por parte do aluno e é uma avaliação nossa. Então, por exemplo, supondo que você desenvolva o projeto, tá? E você faça aí uma apresentação, mesmo que nós não voltemos aí, por exemplo, em começo de julho. Muito se fala aí, talvez, de que as aulas retornem em agosto, né? Final de julho, início de agosto. Imagina que você, nesse intervalo, que a gente vai dar do dia 15 para frente, você chega aí e fala, Leandro, eu montei aqui um projeto, eu acho que está coerente, está consistente, eu quero apresentar, porque eu sinto que eu consigo já finalizar o meu curso. Beleza, a gente se reúne aqui virtualmente, né, por causa do confinamento, você faz a apresentação e a gente consegue verificar o quanto que isso impacta, né, o quanto que isso está relacionado àquilo que foi trabalhado durante a aula, as aulas lá no prédio, bem como também o que nós discutimos aqui. Pode acontecer um outro cenário, você falar, pô, Leandro, eu acho que eu preciso de aula porque eu não me adaptei legal. A gente vai discutir caso a caso, porque pode ser que o Flávio precisa de 2 aulas, pode ser que a Isabelle precise de 4, pode ser, por exemplo, que o Leandro precise de 10, entendeu? Então, nesse caso, a gente necessariamente vai ter que analisar isso individualmente. Então, tem essas possibilidades. Não sei se ficou claro. Não entendeu, professor. É que eu queria saber mais assim, tipo, que nem mais vamos supor que a gente volta em agosto, é tipo de mês, entendeu? Se ter tanto de mês, ser mais 2, 3 meses para frente, não sei, até o final do curso, Então, entendeu? É isso que eu queria falando... saber. Não, sim, eu entendi a sua pergunta, né? Que eu estou falando isso até para ficar um pouco claro, essa pergunta, essas questões, que os alunos perguntam, obviamente, e aí é o posicionamento do Senac. Com relação a retorno de sala de aula, Flávio, vou ser bem sincero para você, pelo que eu acompanho disso, e o pessoal também no Senac, a gente tem feito constantes reuniões para discutir um pouco sobre essa questão. Tá? As aulas, elas, e quem está fazendo outros cursos também consegue enxergar isso bem, elas vão ser, teoricamente, os últimos itens a voltarem à normalidade. Então, a nossa perspectiva hoje, Senac, de acordo com as reuniões, de acordo com o que a gente vem conversando, né, que são muitas reuniões online, a gente não está interagindo pessoalmente, mas a gente procura interagir bastante. A gente tem uma equipe aí que trabalha bastante. E a perspectiva é que a gente retorne à sala de aula, né, convencional, aquele formato que a gente trabalhava nesse horário, em agosto, final de julho, começo de agosto. Né? Pode ser que mude no meio do caminho? Pode, mas a perspectiva é agosto. Né? Então, antes disso, eu acho difícil, tá? Eu acho um pouco complicado, até pela essa questão que nós vamos viver agora, né? Que é a possibilidade de você abrir parcialmente, né, shoppings, etc., alguma coisa do gênero, existem duas, que é uma faca de 2 gumes, né? Isso pode fazer com que as coisas vão caminhando para voltar à normalidade, mas as pessoas também podem abusar. E aí, abusando demais, a gente aumenta o grau de contaminação. E aumentando o grau de contaminação, a gente vai necessariamente ter que fazer de novo um intensivão aí no isolamento, né?
Então, perceba, enquanto não houver uma vacina, enquanto não houver tecnicamente um remédio que teoricamente auxilia as pessoas que precisam desse tratamento, é uma opinião minha, eu acho que a gente vai aprender a conviver um pouco com essa questão. E a perspectiva é agosto, contando que as coisas caminhem dentro daquilo que está planejado. Mas aí cada um tem que fazer a sua parte, né? E aí quando eu digo isso, nós como cidadão mesmo, né? Não se expor sem a necessidade. É um momento muito difícil que a gente está passando. É isso. Entendeu, professor? Deu para entender. Beleza, então. Tá, joia. Então, pessoal, para finalizar aqui, eu agradeço, né, a tua presença aí, Flávio, virtual, né? A mesa também, Isabelle. Espero que tenha ficado claro algumas questões. Vou compartilhar esses itens com vocês e com o pessoal que vai assistir a gravação, né? Tem um pessoal que assiste fora do horário por causa de algumas mudanças que tiveram de trabalho, de escola, etc. E a gente vai conversando, né, por aqui, nos horários de aula. E caso vocês não consigam acompanhar no horário de aula, por favor, assistam depois nos meios lá que eu costumo deixar. E se vocês tiverem dúvida, eu estou à disposição. Eu digo sempre no horário de aula porque eu tenho outras turmas. Então, se você às vezes me contatar no período da noite, pode ser que eu não consiga responder rápido como seria no nosso horário de aula. Mas se vocês quiserem mandar e-mails, mensagens, fiquem à vontade. A gente está à disposição para ajudá-los da melhor forma possível. Tá bom? Se cuidem. Um abraço a todos aí. E obrigado aí pela paciência e participação de vocês.